Oi, pessoal, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Eu confesso que esse vídeo é um teste, uma experiência. Quero ver se vai dar certo. Eu não tenho cargo nenhum na igreja, não sou especialista na palavra de Deus, nunca fiz teologia. Então, por isso, para mim é um teste falar um pouco da palavra de Deus. Eu fiz esse canal no YouTube para falar com mulheres tentantes. Eu passo pela espera de um filho e eu fiz esse canal para falar um pouco sobre isso, para compartilhar um pouco da minha vida. Mas de uns tempos para cá, o Senhor tem colocado no meu coração essa ideia de ler a Bíblia aqui com vocês. E assim, eu confesso que eu não tenho tanta facilidade em ler a Bíblia. Eu tenho me disciplinado de ler pelo menos um capítulo por dia da palavra de Deus, e para mim não é tão fácil a leitura da palavra de Deus, então por isso que eu quis fazer isso, surgiu assim no meu coração essa ideia de fazer vídeos com vocês. Eu já tenho feito isso de ler todos os dias um capítulo, e aí Deus colocou essa ideia no meu coração de ler um capítulo, e se eu tiver algo, o Senhor falar comigo, ministrar no meu coração alguma coisa para dizer para vocês, ou algum questionamento, alguma ideia, alguma coisa que for surgindo. Porque eu tô lendo em Deuteronômio, eu vim lendo desde Gênesis, então eu já li outras vezes, e aí dessa vez eu estou em Deuteronômio, e eu não sei o que eu vou ler, então conforme eu for lendo, nos vídeos que eu for fazendo, conforme eu for lendo, eu vou vendo se tiver algum questionamento, alguma coisa, pra eu poder dizer aqui pra vocês, pra eu poder falar com vocês, eu vou dizendo. Como eu disse, essa ideia surgiu já há algum tempo, há um mês, 2 meses mais ou menos, e eu tava adiando essa ideia, porque eu sempre pensei isso, eu não sei exatamente o que falar, eu não consigo ter essa interpretação que as pessoas têm da palavra de Deus e falam assim com tanta ousadia. Mas essa semana na minha igreja uma pessoa de fora foi lá ministrar e falou isso, que servir ao Senhor dentro da igreja é muito fácil, que a gente tem que fazer a obra de Deus, o chamado que Deus tem para cada um de nós fora da igreja, falarmos da palavra de Deus fora da igreja. E como também é muito difícil para mim ler a Bíblia todos os dias, entender o que eu tô lendo, ter vontade de ler e cada vez mais, eu só tô conseguindo um capítulo por dia. Então eu pensei que muitas pessoas também podem passar por isso. Muitas pessoas às vezes também têm essa dificuldade de ler a Bíblia, também têm essa dificuldade de entender a Bíblia. E aí eu quis fazer esse quadro, né, compartilhar com vocês aí, mas eu quero ver como que vai funcionar, como que vai rolar. Eu tô aqui pela fé. É aquilo, né? Quem serve a Deus tem que colocar o pé e o Senhor coloca o chão. Então, se Deus tá tocando no meu coração para fazer, eu vou fazer, mas não sei no que vai dar. E aí seja feita a vontade de Deus, né? Que o Senhor fale ao meu coração, me capacite, também fale ao coração de cada um que assistir esse vídeo. E espero que vocês gostem. Depois vocês deixem aí os feedbacks de vocês, o que vocês acharam desse formato de vídeo, se ficou legal, se ficou interessante. E vamos lá. Primeiramente eu peço a Deus que conduza aqui a minha leitura, que eu consiga abrir a mente, que o Espírito Santo possa falar ao meu coração, ministrar o meu coração em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus também possa tocar no coração de cada pessoa que assistir a esse vídeo e possa abrir o nosso entendimento para entender a palavra de Deus. Em nome de Jesus é o que eu peço. Espírito Santo de Deus me ajuda nesse momento e vamos lá. O capítulo que eu tô lendo é Deuteronômio, como eu já falei, capítulo 11. Então vamos lá. O que eu já estava lendo é a parte onde Moisés fica falando com o povo sobre as leis, sobre a tábua que ele fez, e aí ele acabou ficando nervoso com o povo, né? Que o povo estava querendo adorar a um Deus, fazer um Deus para adorar, e aí ele acabou quebrando a tábua. Então ele tinha acabado de falar sobre isso, e aí ele teve que fazer outra tábua, e aí ele tá falando isso pro povo, né? Que ele fez uma primeira tábua, o povo foi rebelde, ele quebrou a tábua com raiva do povo, e aí agora ele tá falando pro povo que ele fez uma nova tábua com as leis de Deus, com os mandamentos de Deus, com o que Deus queria do povo. E aí ele tinha falado sobre isso, que ele fez uma tábua, o Senhor que escreveu os mandamentos nessa tábua, ele quebrou, o Senhor escreveu de novo na outra tábua, então ele estava falando sobre isso com o povo. E aí vamos ver agora qual vai ser a sequência. Então, capítulo 11. Se você quiser abrir a sua Bíblia também para acompanhar, para ler comigo, é muito bom. Versículo 1. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos e os seus juízos,
e os seus mandamentos todos os dias. E hoje sabereis que falo não com vossos filhos que o não sabem, e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu, até o dia de hoje. Nem o que fez no deserto até que chegastes a este lugar. Vamos parar só para dar um contexto dessa parte aqui. Então, nessa parte aqui, Moisés está falando para o povo que tudo isso que Deus está falando era para eles, não era para futuras gerações, não era para as outras pessoas que ainda viriam, para os filhos, para os netos deles, era para eles aquilo dali que ele estava falando. Por quê? Aí ele fala, né? Não foram eles, esses do futuro, que viram tudo o que Deus fez, todos os sinais, todas as maravilhas que Deus fez lá no Egito. Ele falou, não foram eles, foram vocês. Então, Deus está falando com vocês isso daqui. Aí vamos continuar. Nem o que fez no deserto, descendência deles, não viram isso, né? Não viram todas essas coisas, e nem o que vos fez no deserto até que chegastes a este lugar. E o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também tudo o que subsistia e lhes pertencia no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes, e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E será que, se diligentemente obedecer a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não deu seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escrevas nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas as nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra
que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tenho dito. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na campina de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Então acabou o capítulo 11. A leitura foi um pouquinho extensa, né? Mas é assim, eu me proponho a ler um por dia, como eu falei. Realmente não é uma leitura muito fácil, mas é importante, né, nós lermos, nós conhecermos a palavra de Deus, nós conhecermos esse Deus que nos propomos a segui-lo, então precisamos conhecê-lo. E aqui nesse capítulo, como eu já falei um pouco, Moisés está falando para o povo e dizendo que Deus está dizendo aquilo ali para eles, não é para gerações futuras. É para eles que viram tudo o que Deus fez. Então, assim, eles já conheciam o Deus deles. E mesmo conhecendo o Deus deles, eles ainda não conheciam profundamente, porque eles ainda faziam coisas que desagradavam a Deus. Porque pelo que nós vemos, o pouco que eu conheço de Deus, eu vejo que Deus, ele não se agrada que adore a outro Deus. Ele não se agrada que procuremos outra coisa para adorar, independente de ser um outro Deus ou um outro objeto ou qualquer outra coisa. Deus não se agrada disso. E esse povo sabia já disso, sabe que Deus é o único digno de ser adorado, exaltado, e mesmo assim ainda insistiam em procurar uma imagem para adorar. Eu recentemente ouvi uma pessoa falando sobre isso, porque eu achava na minha cabeça que quando esse povo fez um bezerro de ouro para adorar, eles estavam chateados com Deus e eles queriam fazer um outro Deus para eles adorarem, para eles dizerem que aquilo ali era o Deus deles. Mas eu vi uma explicação esses dias de que esse bezerro que eles fizeram, eles estavam querendo representar a Deus, porque eles acreditavam no Deus deles, só que como o nosso Deus ele não tem um rosto, o ser humano precisa ver. E aí aquele povo fez uma estátua para poder ver a Deus, como se fosse Deus, para poder substituir a Deus, para ser ali uma imagem a qual eles pudessem adorar. Então eles fizeram, só que Deus não se agrada disso, porque não tem como jamais nós, seres humanos, criarmos Deus ou imaginarmos como é Deus, dimensionarmos, né, a grandeza de Deus. Não tem como, jamais. Então aquele povo fez isso e Moisés ficou muito chateado, muito bravo com eles, por isso que Moisés quebra a tábua lá com os mandamentos. Agora, Deus está pedindo para Moisés falar com esse povo, porque o povo está prestes a entrar na terra prometida, está prestes a ganhar aquilo que o Senhor preparou para eles. E nesse capítulo que nós lemos, o Senhor está falando para Moisés dizer para eles, né, que a partir do momento que vocês entrarem nessa terra, a partir do momento que vocês alcançarem o que vocês desejam, o que vocês estavam esperando, vocês têm que seguir o que eu já ensinei a vocês. O que eu estou ensinando para vocês agora. Todos os mandamentos do Senhor é para vocês continuarem seguindo. E vocês vão ter ali a possibilidade de escolha. Vocês vão poder escolher entre a bênção e entre a maldição. O Senhor, ele vai dizer ali para aquele povo que eles têm o direito de escolher, mas que se eles escolherem um caminho, que é continuar seguindo ao Senhor, continuar seguindo os costumes, as leis, as ordenanças de Deus, eles continuarão prósperos, porque aquela terra era uma terra frutífera, era uma terra boa, era algo, como diz aqui,
um lugar onde os olhos do Senhor estavam ali de dia até o anoitecer, porque era uma terra abençoada, era um lugar abençoado. E para que continuasse assim, para que fosse realmente bom para aquele povo, o povo tinha que continuar seguindo as leis de Deus. Mas se o povo escolhesse a maldição, escolhesse se afastar do Senhor, tem gente que às vezes pensa assim, que se afastar do Senhor eu vou dizer que eu quero me afastar do Senhor. Mas não, se você deixa de seguir, de fazer aquilo que agrada a Deus, você já está se afastando do Senhor, mesmo que você pense que não está. E aí ele fala isso, se você escolher deixar de seguir o que eu peço, o que eu mando, você vai estar virando as costas para mim. E se você fizer isso, você vai estar escolhendo o caminho da maldição. Se não fizer isso, de continuar seguindo as ordenanças do Senhor, você vai estar indo pelo caminho da maldição. Então o Senhor, ele vai retirar ali toda aquela prosperidade, toda aquela bênção que ele te entregue. Por quê? Quando estava ali na dificuldade, o povo via a mão forte do Senhor. Eles viram a mão poderosa de Deus ajudando eles no momento da dificuldade. E quando eles entrassem nessa terra boa, nesse lugar bom, nesse lugar de paz, de prosperidade, de terra abençoada, que tinha chuva, que tinha a chuva no tempo certo, né? E que era tudo uma bênção, né? Eles podiam colher ali à vontade, abundantemente. Quando eles entrassem, não era para eles serem ingratos e esquecerem tudo o que eles tinham passado. Tanto é que Moisés fala aqui, foi vocês que viram esses sinais que Deus fez, tudo que Deus fez. Então, a partir do momento que entrassem, não era para eles esquecerem, não era para eles deixarem para lá o Deus deles. Era para eles continuarem servindo, porque é o que o Senhor fala aqui, não é para você ir lá e seguir outros deuses que vocês nem conhecem. Então assim, vocês já me conhecem, continuem me servindo, continuem comigo, que eu possa participar desse momento bom com vocês. Muitas das coisas aqui na palavra de Deus eu não entendo, não consigo entender ainda, mas Deus é bom demais, né? E vendo aqui, a gente traz para o nosso dia de hoje, a gente vê que Deus já fez tantas coisas boas para nós. Muitas pessoas passam por tantos momentos difíceis, por tantas dificuldades, e o Senhor tá ali cuidando, guardando. Então assim, que nós sejamos gratos a Deus. Primeiro por tudo que Ele já fez, por Ele estar nos momentos difíceis e ruins na nossa vida, Ele está conosco, nos sustentar, nos dar força para continuar, para seguir. E sermos gratos quando entrarmos na terra boa, quando alcançarmos o nosso objetivo, quando estivermos em momentos de paz, momentos bons, que nós estejamos com Deus da mesma maneira. Que nós possamos levá-lo conosco nesses momentos bons, né? Nessa terra boa, nessa fase boa da nossa vida. Que nós não venhamos olhar para outro lado e esquecer o Senhor, deixar Ele para lá. Porque assim, pelo que eu vejo aqui desse capítulo, pelo que eu vejo assim da Bíblia, da palavra de Deus, Ele colocou ali as regras para o povo seguir. E eu até quero estudar um pouco mais sobre isso e às vezes até falar aqui com vocês algum dia. Porque às vezes eu penso sobre isso, de que Deus colocou ali as leis para o povo, não era porque Ele era ruim e queria colocar regrinhas, os outros povos viviam à vontade, viviam livres, faziam o que queriam, e o povo de Deus, ele tinha regrinhas chatas para cumprir. Não era isso, era porque Deus, como um pai hoje em dia, Ele sabe o que é melhor para o seu filho. E Ele sabe o que é bom e o que é certo. E que um pai natural, né? Sabe que se pôr a mão no fogo vai queimar. Sabe que se... Então, assim, o pai natural, ele vai colocar algumas regrinhas. Ele vai ensinar o seu filho até onde ele pode ir. Porque ele sabe que a consequência daquilo é muito ruim. Então, Deus colocou regrinhas naquela época para o povo por causa disso. Porque, assim, primeiro, Deus que nos criou. Deus sabe que Ele é o único Deus que existe. Se você adorar uma outra coisa, tá sendo em vão, tá sendo à toa a sua vida. É que nem Ele fala, né? Você vai ser igual a esses deuses que não são vivos, né? Então você vai ser cego igual a eles, porque eles têm os olhos ali, mas eles não veem. Então eles são deuses mortos, né? E aí ele fala que é pra você amar somente a Ele e adorar somente a Ele. Por quê? Porque ele sabe que só existe Ele. Então ele sabe disso já. Ele sabe que só existe Ele, que Ele é o único Deus. E aí ele vai e coloca ali pro povo dele, ó, só tem eu. Não fica perdendo seu tempo adorando outra coisa, adorando uma coisa que não tem nada a ver, sendo que quem preenche o seu vazio sou eu. Quem te fez fui eu. Então me adore. Aí eu fico pensando, né? Ele fala o quê? Pra gente não
cometer a gula. E por que ele fala para não cometer a gula? É porque ele é ruim? É porque ele não quer que você coma? Não, é porque o nosso corpo ele não suporta isso. Se a gente for ver hoje em dia, assim, às vezes a gente come e aí fica engordando. Não é bom, é prejudicial para nossa saúde. Então Deus sabe disso. Você tem um limite. O seu corpo, o seu físico foi feito para ser assim. Se você comer muito além do que você nasceu para comer, você vai ficar obeso e vai desencadear outras séries de doenças. Então, ele sabe disso. E aí ele vai dar lá a regrinha pro povo dele. Não cometa gula. Ele fala o quê? Que é pra você amar o seu próximo como a ti mesmo. Por quê? Se você amar o seu próximo como você mesmo, você não vai cometer todas as outras coisas de ruim. Por quê? Você vai se pôr no lugar da pessoa, então você não vai matar a pessoa. Todas as outras regras dele, que são importantes também, que ele sabe o porquê que ele colocou, que são prejudiciais, são ruins. Se você tirar a vida de alguém, não é certo, não é bom, vai ser prejudicial, é algo ruim, vai fazer mal tanto pra você quanto pra pessoa, né, que é péssimo isso. Mas ele sabe disso, então ele já fala ali, ó, ame o seu próximo como a ti mesmo. Por quê? Se você amar o seu próximo, você não vai fazer essas coisas ruins com ele. Você não vai querer cobiçar a mulher dele, você não vai querer tirar a vida dele. Então ele já dá essa regra aí que já serviria para todas as outras. Mas, como pro ser humano a gente precisa, nós precisamos, né, desses limites, dessas regras, então ele fez cada uma ali certinha, né? Adore somente a mim, para você não perder o seu tempo adorando algo que não existe ou algo que não vai preencher verdadeiramente o seu vazio. Ame ao próximo como a você mesmo, que é para você poder seguir as outras regras certinhas. Não mate. Então ele foi colocando ali todas as regras. Não coma demais em exagero, porque ele sabe o que é necessário para cada um de nós. Afinal, foi ele quem nos fez. Então eu fiquei pensando nisso, né, que Deus fez as regras por um motivo, ele tinha um motivo para fazer, e o povo às vezes não queria obedecer. Então por isso ele fala, se você fizer tudo certinho, é bênção para sua vida, mas se você escolher outro caminho, é maldição para sua vida. Porque todas as atitudes contrárias ao que Deus fez para nós, elas nos levam a uma consequência ruim. Ou seja, você anda pelo caminho da maldição. E aí foi isso que Deus falou para Moisés falar aqui para o povo. Se você escolher o caminho da bênção, continuar seguindo os meus mandamentos, servindo a mim, além da minha graça estar sobre vocês e eu derramarei tudo de bom na vida de vocês, vocês estarão colhendo coisas boas, seguindo tudo que Deus pediu e vão ter frutos bons, vão ter uma colheita boa de tudo aquilo ali. Mas se você fizer a escolha ruim, vai ter consequências ruins, vocês vão colher coisas ruins. Além de que o Senhor fica muito triste com essa pessoa que decidisse seguir o caminho da maldição, e aí ele também retiraria ali as bênçãos dele. E ele ainda fala que é para também não serem ingratos, né? De que ele passou tudo com eles ali, fez todos os milagres, tirou eles do Egito, colocou a mão forte deles lá, ajudou eles em todos os momentos ruins, e agora que eles entraram na terra boa, não era para eles se esquecerem do Deus deles, do Deus que tirou eles ali da terra do Egito, do Deus que fez tudo de bom para eles. Então que nós venhamos pensar nisso, né? Como eu falei, eu não sei assim muito da palavra de Deus, não sei muita teologia, mas desde os meus 7 anos eu sou da igreja, então eu conheço bastante coisa e eu pretendo, nesses vídeos, como eu falei, ler e o que tá ali eu tentar falar aqui com vocês um pouco. Pode ser que tenha algumas vezes que eu não concorde com o que tá escrito, então pode ser que eu até expresse aqui com vocês, e é até bom nos comentários também vocês darem a opinião, o que vocês pensam, o que vocês acham, pra gente ir tendo aí esse crescimento espiritual, tendo aí esse tempo de ler a palavra de Deus, de dedicar um momento para o Senhor. Espero que vocês gostem, né, que vocês tenham gostado. Como eu disse, foi a primeira vez, foi um teste, desculpa aí qualquer coisa, vou tentando melhorar. Peço ao Espírito Santo de Deus que esteja comigo sempre, que me ajude aí no que eu preciso falar, no que eu preciso entender também, descer pro meu coraçãozinho, porque é aquilo, né, como falam, sempre a palavra vem primeiro para nós, que estamos lendo aqui e falando, né, então eu sei que eu preciso aprender muito ainda de Deus. Eu tô passando por uma fase que eu tô um pouquinho desanimada na fé, então eu acredito que isso aqui é um
chacoalhão assim pra mim também, algo pra eu ler aqui e fazer, meditar mesmo na palavra de Deus, porque às vezes eu leio e só vou lendo, só que agora como eu estou aqui com esse compromisso com vocês, de nós lermos juntas e juntos, porque pode ter meninos também lendo comigo, então eu vou ser obrigada a meditar aqui no que eu estou lendo, e eu acredito que o Espírito Santo tá me cutucando pra isso, justamente pra eu ter esse compromisso e pra eu conseguir ler e conseguir prestar atenção no que eu tô lendo e conseguir absorver um pouco da palavra de Deus. Bora lá, né? Bora pra cima, bora pra frente e espero que dê certo, espero que vocês gostem, curtam o vídeo e é isso pra esse vídeo. Espero que a palavra de Deus possa falar mais ao coração de vocês, que vocês tenham gostado de meditar um pouquinho comigo e é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!